Olá, meus amores, vamos para mais um vídeo do canal do dia de hoje. Peço gentilmente que vocês não peguem nada que não for ressoante para a sua realidade. Por favor, peço a vocês isso. Devolvam ao universo. Deixem o joinha como energia de troca para o trabalho da Cris. Agradeço imensamente por ter vocês aqui. Se gostarem da minha energia, da forma como eu canalizo as mensagens através da cartomancia, se inscrevam no canal, sigam, comentem, compartilhem e vamos lá. Darei início com o tarô de Marcélia. Depois vou clarificar com o mistério das bruxas de Lenormand, das bruxas da floresta. Uma ótima leitura para nós. O que nós iremos canalizar aqui hoje? Continuo com a energia de Dona Maria Padilha, minha guardiã. Vamos lá. Quero 7, por favor, uma de cada vez. E o fundo do deck, revelando o que pode estar em oculto. Meus amores, a Cris está fazendo um formato agora. Estamos em dezembro, final do ano, que é uma mandala astrológica com tarô, que fala sobre amizades, relacionamentos amorosos, projetos de vida, trabalho financeiro, até 3 meses, né? A gente tá no último mês do ano. Para quem quiser, mando foto da mandala com as cartas, explicando casa por casa, por áudio ou em escrito, tá? É uma opção muito legal, porque pega aí o restante do mês de dezembro, janeiro, fevereiro, tem uma previsão até 3 meses dentro dessa mandala. Sobre a área da vida de vocês, eu acho que vale muito a pena, onde a Cris precisou desenvolver, estudar, entender como se canalizava isso. Estou aí já trabalhando com a mandala astrológica, tá? Vamos lá, primeira energia, 9 de espadas, fala sobre dores, pensamentos excessivos que traz muitas preocupações. Muitas vezes crise de ansiedade, insônia, isolamento, tristeza, solidão. Quero entender se é sobre vocês, a imperatriz, ou se é alguém que está na energia de vocês. Pode sim estar espelhado. Então tentem ver o que faz sentido, como você se enxerga dentro do contexto da história. A imperatriz é o poder pessoal, é a comunicação, é alguém que está em evidência. A roda da fortuna, eu acredito, meus amores, que aqui está falando sobre a mudança de vocês, que estão assistindo o consulente, que estão vibrando no poder pessoal de vocês, na vitória de vocês, se priorizando, né? Mudaram isso porque a roda da fortuna é a mudança, né? Deu um giro aí na vida de 360 graus. Então, pelo que eu vejo, eu quero entender depois melhor esse 9 de espadas, que pode ser alguém que está vibrando nessa dor, sofrimento, tristeza, por você estar vibrando nessa magnitude toda. Por essa mudança de você estar priorizando você mesma, né? Está sobressaindo. Quero mais. Olha aí, o 7 de ouros, né? Vocês progrediram. Fizeram por merecer a chegar nesse momento da colheita. O 7 de ouros fala sobre progresso, alguém que se reinventou, alguém que se superou.
mudou de fato realmente, eu invisto em mim, eu mudo, eu me empenho e logo eu tenho as realizações que eu gostaria. Alguém deu a volta por cima aqui, Cavaleiro de Copas, tá vendo? É um movimento para a direção de algo que eu sempre quis. O Cavaleiro de Copas fala sobre questões de prazer, de sentimento. Então, realmente é um investimento dentro daquilo que eu almejava, que me dá prazer. É algo que me dá evolução, mas eu tô fazendo algo que eu amo, que me satisfaz, que eu gosto, tá? Pode ter tido aqui uma mudança de carreira, pode. Olha aí, uma nova energia com Ás de Paus, tá vendo? Foi um novo movimento. Pode estar acontecendo isso na vida de alguém. A necessidade de mudar para progredir na direção de algo que vocês sempre quiseram, que traz satisfação, realização, o movimento de uma nova energia. Aqui pode estar falando de vocês terem superado até uma depressão. Eu entendi aqui, gratidão. Não é que alguém, pode ter alguém incomodado com vocês? Pode. Mas aqui, pelo que eu entendi, vocês saem de um lugar de vítima, de um 9 de espadas, dor, sofrimento, angústia, depressão, crise de ansiedade, de ficar em cima de uma cama procrastinando, sem se movimentar, aonde vocês mudam drasticamente num giro da vida de 360 graus para um progresso significativo, tá? Aonde assim, eu olhei para mim, eu me priorizei, eu me amei e eu tô dando a volta por cima. Isso ainda pode acontecer? Ainda pode acontecer. O tempo e espaço da espiritualidade é diferente do nosso, como cada um desenvolve as coisas na vida. Então, nem sempre vai ser da forma como a gente quer, no momento que a gente quer. Tem pessoas que já estão vivendo esse processo. Existem pessoas que estão precisando ouvir isso aqui para viver esse processo de se priorizar, de mudar, não ter medo de se movimentar em direção daquilo que quer. A depressão, ela é uma doença, sim, mas aqui tem a questão de vocês se reinventarem, conseguindo dar a volta por cima e mudando esse quadro. Principalmente doentio aqui. Muito legal. Aqui tem muita força. E aqui falando que você tem mais força do que imagina, né? Olha aí, gente. Os enamorados. Tá falando sobre escolhas. No fundo do deck tem um rei de ouros. Eu escolho. Os enamorados têm energia de casal? Tem. Mas aqui, sabe o que é? Cris, eu me envolvia com uma pessoa que era empresária, ou era autônomo, dono do seu próprio negócio, tinha uma questão financeira bacana, legal, e aonde eu ficava na sombra dessa pessoa. Olha só, dentro de uma relação amorosa. Então, eu deixei de me esconder para viver também essa superação. E a imperatriz, ela tá numa hierarquia mais alto do que o rei de ouros do oculto, aonde você consegue superar as suas necessidades, da onde você era uma pessoa vulnerável, estava dando uma vulnerabilidade, que você se supera, se movimenta e consegue fazer algo por você, aonde essa pessoa que você ou se envolveu amorosamente, afetivamente no passado, tinha uma boa condição e você ficava por baixo, vamos falar o português claro, nessa situação de inferior, vulnerável, a partir do momento que você se movimenta, que você para de priorizar a relação,
olha para você e faz um movimento, você consegue ficar maior do que essa pessoa que você se envolvia afetivamente. Aqui não está falando sobre querer ser melhor, pior, competir com o outro. Isso acontece de uma forma muito natural, meus amores, tá? Aqui essa pessoa vendo vocês se desenvolvendo, ficando muito grandes, reconhecidos, tem um progresso que vocês fazem aqui muito grande na vida profissional, junto com a sua parte pessoal, e tendo um retorno financeiro por conta disso. É uma leitura que é para todo mundo? Não é, né, meus amores? É uma leitura coletiva. Precisa ver se faz sentido para a vida de vocês. Vamos lá? Lenormand, Mistério da Bruxa. Clarifica para mim esse 9 de espadas, por favor. O que tem esse 9 de espadas? Os livros. Aqui traz a descoberta de você ser muito mais sábia, forte e poderosa do que você é. Aqui parece que faltava o amor próprio, faltava o autoconhecimento de merecimento que você podia. Os livros abertos traz descobertas, traz conhecimento, traz sabedoria, principalmente de pessoas que não tinham noção do quanto podiam dar a volta por cima e se refazer, tá? O que tem essa Imperatriz aqui? Gosto muito dessa energia. Eu acredito sim em reviravoltas, sim, pessoas que têm muita potência, mas não fazem ideia da sua força, da necessidade sim de trabalhar o seu reconhecimento. Olha aí, a Imperatriz com os ratos. Então, quer dizer, era uma pessoa com uma potência enorme, sabedoria, criatividade, que tinha tudo para expandir, mas o que atrapalhava era a saúde emocional. Os ratos falam sobre doenças emocionais, psicológicas, justamente com o que a Cris pontuou aqui, sobre comportamentos depressivos, pessoas com problemas realmente de autoestima, dependência emocional dentro de relacionamentos. Então aqui os ratos falam sobre uma escassez de alguém que era grandioso, mas não estava conseguindo se desenvolver devido a conflitos emocionais. Aonde sim, as pessoas precisam ter cuidado, procurar ajuda, fazer o movimento de se ajudarem, né? É importante sim. O que tem a roda fortuna, mas só que a roda virou aqui. A gente tem uma roda da fortuna. Muito possível que no ano de 2026, tá me falando aqui agora. Por quê? 2025 foi o ano 9. 2026 é o ano 10, é o ano da roda fortuna, de mudanças significativas. Então esse ano foi um ano que você ficou mais introspectivo, mais isolado, passou por essa escuridão da alma, de estar muito sem rumo, sem saber muito o que fazer. Tem essa necessidade de se isolar, de se afastar de tudo e de todos, botar a cabeça no lugar, né? Mas aqui vira o jogo, tá? A gente tá em dezembro, né? Nós estamos em dezembro, quase no meado de dezembro. Então eu falei que tinha gente que já estava vivendo isso aqui, como tempo e espaço, mas tem muitas pessoas que vai dar essa volta por cima em 2026, tendo essa autonomia, esse progresso aí, tá? Conseguindo uma cura emocional. Me dá aqui 10 com a roda fortuna. Tá vendo? Trazendo novidades para uma nova vida. Uma roda fortuna com uma cegonha e uma cobra. A cobra troca de pele.
Então, assim, é viver o novo, algo que acontece de uma forma diferente, muda, e você vivendo uma novidade na qual você não estava acostumada a viver antes, deixando essa escassez, esses conflitos emocionais de lado, conseguindo mudar o movimento e a direção da sua vida. O buquê traz belas surpresas de um progresso que você jamais pensaria que alcançaria. Gosto muito disso. Pessoas se refazendo, pessoas conhecendo habilidades que desconheciam, se dando oportunidade de viver coisas. Muito legal isso aqui, gente. Assim, pessoas que nunca tiveram noção da força que tinham. Pessoas que estavam vivendo realmente situações muito precárias emocionais, mas aonde encontram o poder, uma força tão grande e reconhecem, eu sou capaz. Espera aí, eu não acreditava que eu tinha essa capacidade, mas aqui vocês entendendo, eu me movimento, eu tenho capacidade e eu logo me transformo a partir do momento que eu entendo isso. Essa pessoa que vocês tinham uma relação poderia ficar colocando vocês para baixo, botando defeito em vocês completamente dependentes emocionalmente dessa pessoa, aonde isso adoecia vocês, dentro de uma relação tóxica, abusiva, pode ser, tá? Olha aqui, o Cavaleiro de Copas, a necessidade de você olhar para você e fazer um movimento em direção de algo que te dá prazer. Porque aqui é algo que você vai fazer não obrigada, não por necessidade apenas, mas por amor. Ou eu faço um curso que eu amo, coisa que eu sempre quis, ou aqui eu desenvolvo um projeto pessoal meu que eu sempre tive vontade, porque aqui traz esse retorno de satisfação. E o que a Torre fala? A Torre fala dessa questão de você dentro de uma relação, tá dentro de uma relação e sempre se sentir sozinha, se sentir insuficiente, tem um isolamento, né? A pessoa, você tem uma relação, mas você vive sozinha, vive triste, afastada de todo mundo. Então essa pessoa, o que é que ela faz? Lembra que ela tem um poder pessoal, né? Dono do seu próprio negócio aí, tem a sua estabilidade financeira. Por quê? Porque ela se movimenta, ela vive por ela, independente de você. Ela não deixa de sair com os amigos, ela não deixa de estudar, ela nunca deixou de viver por causa de você. E aonde você sempre esteve isolada, sozinha, triste, porque essa pessoa movimenta a vida dela. E agora chegou o momento de você se movimentar. O que tem aqui? Uma questão que você pode o que você quiser. Basta você acreditar nisso, se movimentar para isso e fazer acontecer. O que tem o Ás de Paus? Que é a fonte criadora da potência de uma nova energia, um novo movimento. É o Ás do Fogo, né? Que transmuta, que muda a partir do momento que o Ás é o início de algo acontecendo, que você sai desse isolamento, dessa solidão, dessa introspecção e se movimenta para fazer algo diferente. O que tem esse Ás de Paus, por favor? Aí, a Cavaleira é a carta do movimento. Realmente, número 1, você chegando em algum lugar, precisando se movimentar. E esse oráculo aqui da bruxa da floresta, a Cavaleira vem no feminino. Então fala sobre mulheres aqui, precisando se movimentar, se comunicar, fazer acontecer por elas, não esperando que ninguém vai vir te socorrer ou te resgatar nessa torre sombria, escura, fria e solitária, né? Que você precisa fazer esse movimento. Me fala aqui sobre os enamorados, das escolhas,
principalmente sobre uma relação que parece, se não terminou ainda, você está dentro de uma relação de alguém egoísta, que só pensa em si mesmo, que desenvolveu a vida, é individualista e você foi ficando para trás. Então chega, né? A escolha que você escolheu por uma relação foi ficando para trás. Olha aí. Os lírios e a árvore. Tá vendo? Você optou por ser a paz da família, a estrutura da casa, né? A árvore fala sobre contexto familiar. Então eu olhei para minha relação, para o meu casamento, pela casa, pelo lar, mantive sempre essa questão de paz, nunca falei nada, não sou de reclamar, tudo para mim estava bom e quando eu vi a vida passou e eu não vivi, eu não olhei para mim. Só que o outro está aí desenvolvendo, olha aí, o rei de ouros. Então ele é o provedor da casa, ele mantém essa casa, paga as contas, coloca comida, mas vive, né? Estudou, trabalhou, se desenvolveu, sai com os amigos, cuida da sua beleza. O rei de ouros tem essa questão da autoestima e você aqui vai ficando para trás. Ficando para trás sem desenvolver, tá, meus amores? E até adoecendo de tristeza, de solidão. A pior solidão é aquela que a gente sente quando a gente tem alguém na nossa vida, mas a gente se sente sozinha. Sabe? Quando você tem alguém, mas você vive sozinha porque essa pessoa nunca tem tempo para você, essa pessoa não olha para você, essa pessoa não repara em você, essa pessoa não abre mão de nada por você, sempre é por ele, para ele, em função dele, você em último lugar e aqui ficando para trás nas suas vontades, inclusive. Então aqui eu vejo alguém que perdeu muito, deixando de olhar para si mesmo, em função de um lar, de uma família, tá? Mas aqui parece que custou muito caro, inclusive a sua saúde mental, a sua sanidade mental aqui, aonde tem muito poder, sempre foi sábia, inteligente, mas dentro de uma relação escolheu viver em relação ao casamento, à família, para o outro e se anulou. Com os anos foram passando e acabou ficando doente. Tem uma roda que gira, que você se movimenta, que você faz um curso que sempre quis fazer, ou você se forma, ou você se especializa, ou você dá a oportunidade de trabalhar, fazer algo por você, começar a se cuidar, se movimentar, vai ficando mais feliz, mais contente, mais satisfeita e lembrando, se você não olhar para você, quem vai, tá? Porque parece que é uma relação, não é sobre separação. Se o outro não quiser ficar com você, de você se cuidando, você agindo e se movimentando, azar dele. Porque aqui sim, parece que a partir do momento que você se movimenta, você fica muito maior do que essa pessoa. Mas não é para competição, porque aqui você deixou de lado a sua real capacidade, que você sempre teve, mas optou e não desenvolver isso, e parece que chegou o momento, tá? Espero que vocês tenham entendido o recado. Claro que não vai ser para todo mundo, mas para quem seja, desenvolva, se movimente, olhe para você, peça ajuda, pesquise, leia, se permita. Um beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!